Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Oi gente, tudo bem? Tô gravando aqui esse áudio para lembrar que esse episódio é continuação do anterior. Então nós conversamos novamente com Júlio Arantes, professor do curso de jornalismo da UFAL e líder do grupo de pesquisa CPCom, sobre a comunicação em fábricas recuperadas por trabalhadores, nesse episódio com foco bastante na questão do método para se pesquisar a comunicação em fábricas recuperadas por trabalhadores. Além de mim, estavam presentes na bancada o professor Júlio Arantes, como eu já falei, Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva e Manuel Dourado Bastos. Lembrando também que esse episódio, como no anterior, nós tivemos um probleminha com a gravação do áudio e, portanto, a qualidade está um pouco prejudicada, mas o episódio está bem legal, bem interessante e recomendo bastante que ouçam ele na sequência. Estamos trabalhando e analisando novas formas para que esses problemas não se repitam no futuro. É isso, gente. Bom episódio para vocês. Bom, Júlio, o seu trabalho busca ainda confrontar a noção de comunicação como fluxo da informação, propondo a noção de relações de comunicação. Como que você construiu essa crítica no acompanhamento das duas fábricas? Então, a noção de fluxo de informação, de relações de comunicação, que é um dos pontos chave do trabalho. Veja, a noção de fluxo de informação é uma noção que não foi criação, na verdade, a noção de fluxo de informação está disseminada dentro da gestão das empresas como um todo, mas ela responde por uma determinada porção, vamos dizer assim, por uma pequena parte do que é a totalidade das relações de comunicação que são necessárias para que uma unidade fabril ou uma empresa qualquer funcione. Eu vou falar especificamente de unidades fabris porque foi onde a pesquisa foi realizada. Para entender isso, eu passei por algumas outras questões que é entender como é que a comunicação se realiza no trabalho. Então, eu recorri aos estudos da linguagem, que é da onde mais é um caminho que eu já havia feito antes de chegar no doutorado, então eu fui pelo caminho da questão da linguagem para tentar entender, a partir de outros autores também, como é que essa questão da comunicação está presente, da linguagem está presente, constituindo ali os processos de comunicação no trabalho. Então, a gente, a partir da observação da comunicação no trabalho, e aí não é comunicação, aquela comunicação reconhecida, né? O jornalzinho da fábrica, o boletim da assessoria de comunicação, de relações públicas, house organ, né, que eles chamam e tal. Não sei nem se esse nome continua sendo usado. Não se trata apenas de estudar, vamos estudar o mural da fábrica, o que tá. Então, o estudo de comunicação na fábrica não é estudar, esse que eu realizei, não é estudar as mídias, ou os canais, ou as formas de que a empresa utiliza para entrar em contato com os trabalhadores. Também não é estudar o jornalzinho do sindicato. Então, é pegar isso tudo e tentar entender, bom, isso aqui é uma parte da comunicação que a gente identifica aqui dentro desse espaço. A outra parte é a parte, vamos dizer assim, uma parte substancial, e eu não quantifiquei, enfim, mas seguramente, porque a gente não foi objeto de trabalho, por exemplo, quantificar quantas horas o trabalhador passa falando. Imagina se eu vou chegar na fábrica com 700 pessoas e marcar quanto tempo cada um passa falando. Não dá para fazer um trabalho desse sozinho no doutorado. Se a gente tiver um grupo interdisciplinar, com concordância de todo o corpo de trabalhadores, etc., talvez a gente consiga se aproximar disso, mas não é o caso. E aí, efetivamente, não era isso, essa proposta, né? Então, entender que naquela totalidade de relações de comunicação que estão estabelecidas na fábrica, uma porção dela aparece como uma comunicação reconhecida como comunicação. Durante as entrevistas, por exemplo, com os trabalhadores, quando a gente vai falar sobre comunicação, a maioria deles pensa assim, tá falando sobre o jornalzinho, tá falando sobre o mural, tá falando sobre a assembleia. Porque na fábrica de gestão coletiva, a própria assembleia é um espaço de comunicação. Então, eles já têm mais ou menos, eles têm uma noção do que é comunicação na perspectiva daquela que uma empresa tradicional entende que seja comunicação.
Só que existe uma diferença fundamental aí entre uma coisa e outra, que é, a partir do toyotismo, da acumulação flexível, o mercado do nível mundial ele se reestruturou de forma tal para poder conseguir fazer com que haja esse controle de estoques, esse controle de demanda, atendimento de determinados níveis de consumo, etc. E as fábricas que se relacionam num determinado setor, vamos pensar aqui o setor de produção metalúrgica, como foi um dos exemplos que eu pesquisei. Então, aquela determinada fábrica, ela tem que se comportar de uma maneira tal que a participação dela no mercado, ela esteja sincronizada com o cara que extrai minério de ferro, com o cara que compra o anel de aço que vai montar uma turbina eólica lá dessas de produção de energia eólica. Tá? Ele tem que estar sincronizado com todos os participantes daquele determinado setor. Ela não pode atuar independentemente no sentido de uma produção fordista. Eu produzo um monte de anel de aço, os anéis de aço enormes, de 1,5 m, 2 metros de diâmetro. E quando alguém quiser, vem aqui e compra e tal. Não, todo o processo tem que estar sincronizado. Para esse processo todo estar sincronizado, a produção lá no interior da fábrica tem que estar sincronizada com ele também. Senão, esse processo não funciona. É por isso que o controle da produção ela vai se dando em escala global. E isso considerando a concorrência, etc., todos esses aspectos. Tá? Mas ele tem que estar sincronizado de alguma forma. E vai garantir essa sincronização são processos de controle da informação no interior da produção. Então, o que vai se chamar de fluxos de informação? É um controle rigoroso das entradas e saídas de informação sobre cada etapa do processo produtivo. O cliente chega no comercial e fala, eu quero 100 anéis de aço para produzir turbina eólica. Essas 100 turbinas eólicas, esse pedido do cliente vai dizer, bom, então agora vamos disparar aqui o processo de produção e vamos avisar em sentido inverso a cadeia produtiva do que a gente precisa. No fim das contas, ele vai passando de trás para frente. Então, agora que eu sei o que eu preciso produzir, então eu vou acionando cada setor para saber o que é necessário para produzir e, no fim das contas, entregar esses 100 anéis de aço. Todo esse processo, para cada setor que isso passa, isso gera uma entrada de informação nova que é catalogada e contabilizada lá no controle de informação. No fim das contas, para o capitalista, o que interessa? É esse fluxo de informação. Porque, por exemplo, é esse fluxo de informação, o controle rigoroso dele, que vai garantir que ele receba uma certificação de qualidade. Tem um negócio muito louco sobre esse negócio da qualidade. Eu entrei numa polêmica também, na época do doutorado ainda, porque tinha uma pessoa lá num seminário que o grupo de pesquisa organizou, que trabalhava com certificação de qualidade de empresas. Aquele ISO 9000 e tal, todas essas certificações, praticamente todas elas, são certificações de qualidade de gestão de processo de trabalho. Claro que tem o controle de qualidade do material utilizado, da peça produzida, etc. Isso existe, as fábricas fazem e tal, mas a certificação de qualidade, essa certificação de qualidade que a empresa vem anunciar como um diferencial para participar do mercado, ela é uma certificação de qualidade de gestão do processo de trabalho. Essa gestão do processo de trabalho se dá pelo controle do fluxo de informações na produção. Ele sabe exatamente quando vai ser produzido, por quê, com quem, de que forma, etc. Então, esse fluxo de informação, que ele vale da informação que é possível extrair do processo de trabalho para poder constituir uma parte do seu capital, vamos dizer assim, simbólico da participação dela no determinado mercado, é o que está na gênese lá daquilo que o César vai chamar de informação-mercadoria. Tá? Porque é uma parte do produto do trabalho que é possível extrair da atividade de trabalho e se converte em informação nesse fluxo de informação. Só que esse fluxo de informação é só aquela parte da comunicação que pode ser extraída do processo. Um processo que é muito mais complexo e envolve muito mais fatores do que simplesmente aquela parte que é extraída para participar do processo de valorização do capital lá na frente. Porque, no fim das contas, uma fábrica com ISO 9000, ela tem uma capacidade de participação no mercado muito maior do que uma fábrica que não tem. Então, por exemplo, as duas fábricas que eu pesquisei, a Metalúrgica, a Uniforja, lá em Diadema, e a Flasco, que é a fábrica de plástico lá, que é a fábrica ocupada. Uma tem ISO 9000 e a outra não tem. Qual das duas tem mais chance de participação no mercado? Naturalmente, a que tem ISO 9000, que é esse certificado de gestão dos processos, que se dá pela exploração, assim, tá, desse produto, pelo menos pela expropriação dessa parte da produção, que é a produção da informação do trabalho, que vai ser agregada como um diferencial de participação no mercado. Tanto é que a época da pesquisa, depois não que a gente entrou em crise, eu também parei de acompanhar essas fábricas, porque a pesquisa já estava finalizada, se referia àquele período. Na época de realização da pesquisa, a Uniforja ela era líder de mercado na América Latina naquele segmento em que ela atuava. Então ela produzia algumas coisas, tubulação para extração de petróleo, etc. Ela era líder de mercado, não era líder de mercado entre as cooperativas, era líder de mercado entre as fábricas extrativas de material. Então, como isso? Pela implantação dessas formas de controle do processo, que no fim das contas são as formas de controle do processo de produção que o capital exerce mesmo dentro de uma unidade cooperativada, de decisões coletivas, etc. Então, só que para esse trabalho todo acontecer, para a produção de uma única peça acontecer, muito mais coisas acontecem
E muito mais comunicação é necessária do que simplesmente essa informação que é catalogada, categorizada, valorizada no processo de produção daquele material, que são as relações de comunicação necessárias para que o trabalho se execute. Então, tem vários exemplos que não dá para a gente detalhar todos aqui no texto, que dá para a gente recuperar e perceber que as relações de comunicação necessárias para a produção de uma única peça, elas são muito mais amplas e diversificadas do que aquela que o fluxo de informação que o capitalismo entende como fluxo de informação, da produção e tal, não sei o quê. Elas são muito mais amplas, só que elas não são catalogadas e consideradas enquanto tal. Então, numa determinada perspectiva, elas são descartáveis ou indesejáveis, que foi o que o Deleuze e o Fordismo tentaram eliminar. Bom, essa informação, isso aqui que vocês estão chamando de comunicação, não sei o quê, nada disso interessa. O trabalhador tem que ficar parado, quieto na frente de uma máquina, apertando parafuso. Ainda assim, era possível estabelecer outras formas de comunicação, se não no interior da fábrica, fora dele, para retornar depois para o seu interior já de uma outra maneira. Então, essa é a diferença fundamental. Na medida em que ela não é interessante, ou pelo menos aproveitável do ponto de vista da valorização do capital ali, ou da produção, as gerências dos setores produtivos entendem que ela é indesejada, ela é desnecessária e indesejada. Então, se adota um mecanismo para minimizar o desperdício de tempo com essa comunicação que não participa, na visão do capital, não participa do processo produtivo, só participa. Tá? Ela não participa no sentido de que ela não é catalogável, categorizável, e não entra nessa contabilidade, tá, para se produzir esse tipo de fluxo que vai garantir uma participação X ou Y em determinado mercado. Então, essa diferenciação se dá a partir daí. Então, ela vem dessa discussão que eu estava fazendo sobre a questão da racionalização para entrar nesse ponto. Então, o que foi interessante de ver a partir dessas fábricas que foram pesquisadas é que o controle do processo de trabalho ele não é facultativo a uma determinada unidade fabril, simplesmente porque os trabalhadores tomaram a fábrica e decidiram, bom, agora vai ser a gestão coletiva. E para participar do mercado, como que eles fazem? Porque, por exemplo, o caso da Flasco foram casos diferentes, tá? As reações dos patrões foram diferentes. No caso da Flasco, os patrões entraram em contato com os clientes para dizer que a fábrica tinha sido tomada por baderneiros e que não comprassem mais. E isso teve efeito. Foi um trabalho enorme que eles fizeram de muitos meses para conseguir fazer os clientes voltarem. A Uniforte tem um processo diferente, não foi menos duro nem nada, tá? Só que eles tiveram um processo diferente, um desfecho diferente para a formação do cooperativo. Na medida que eles se formalizaram como empresa, como é que eles vão fazer para participar do mercado? Obedecendo as regras do mercado. Não importa se nesse caso é um coletivo de trabalhadores, já que quem coordena a forma de a totalidade do processo todo não é exatamente uma única unidade fabril, mas todo aquele setor e de que forma aquele setor se organiza, no mínimo. Tá? E depois as interseções que a gente vai ter nesse período que a gente já está pensando num outro período, que é o período do capitalismo financiarizado. Então, enfim, é um pouco por aí que essas questões vão sendo respondidas ao longo do trabalho. Tá certo, Júlio, muito obrigado. Anderson, o que esse debate, essas questões que o Júlio colocou, refletem a discussão sobre o que seria a comunicação enquanto objeto de estudo, que ele colocou no início dessa última fala, né? Isso, né? Ele falou até na outra resposta, ele já apontou, né, que especialmente do final da primeira década dos anos 2000 e logo depois, havia uma quase que necessidade das ciências da comunicação, da ciência da comunicação, em se entenderem como área e se diferenciar enquanto um objeto próprio da comunicação, né? Quantas vezes não ouvi isso em eventos de 2011 até realmente, como ele apontou, né, até 2016. E aí eu acho até que essa busca por um objeto próprio meio que deu uma arrefecida quando o que poderia ser, né, o que poderiam ser os objetos comunicacionais, os novos objetos comunicacionais acabaram deixando de ser utópicos para serem, digamos assim, distópicos, né? Teve uma participação das ferramentas digitais de informação e comunicação, especialmente as mídias sociais, e como administrar essas mídias sociais para fins políticos e políticos eleitorais, né, entre outros problemas muito sérios, que fez a área meio que dar um passo atrás e entender que algumas questões de contexto político, econômico, essas questões eram necessárias, né, para a gente poder entender como a comunicação, não só enquanto ferramenta dos meios de comunicação tradicionais ou nessa nova etapa de conversação a partir das mídias sociais, de como isso passou a ser visto como algo preocupante.
E aí, quando ele trata da análise, né, que ele explicou muito bem na última resposta, da transformação de não analisar apenas o fluxo de informação, como se fosse algo que seguisse determinados parâmetros, enfim, com um processo muito cartesianos, digamos assim, né, ligados à visão taylorista-fordista aplicada numa fábrica, mas de como é interessante analisar as relações de comunicação que se estabelecem para além dos momentos formais, digamos assim, né, para além das coisas que são instrumentais desse processo de trabalho. E aí entra em outra discussão, e aí vale também, né, discutir como a economia política da comunicação estuda historicamente a comunicação, né, a gente foca, até por conta das relações de poder e tudo mais, a gente acaba focando muito mais na comunicação mais organizada, né, no sentido do fluxo, do que é produzido, né, de meios de comunicação maiores, né, de mais acesso a grande número de pessoas, e vendo, obviamente, né, os problemas decorrentes disso, do que vendo como essa parte, né, essa conversa, essas informações acabam se passando, digamos assim, na realidade das pessoas de diferentes grupos, né? Então, eu costumo dizer que um dos problemas que eu vejo, né, no que a gente estuda na economia política da comunicação é porque a gente olha muito para a produção e distribuição e o consumo a gente olha muito pouco, e quando vai olhar o consumo, a gente olha na perspectiva de uma meta de que a distribuição acaba fazendo, né? Então, acredito que, além óbvio, né, tem discordâncias em algumas questões na relação à comunicação e trabalho, mas é interessante a gente observar como isso se dá em relações menos táticas, como a gente tende a olhar na perspectiva da economia política da comunicação, né, que é, nesse caso, literalmente olhar o chão de fábrica, né, como funciona em suas diferentes escalas. Então, acredito que pode nos auxiliar, né, na perspectiva crítica, a observar melhor essas questões, pensar em processos metodológicos que possam tratar disso também, né? Claro, respeitando o trabalho de cada pessoa, os limites também de trabalho, como ele mesmo colocou, mas também para a parte da ciência da comunicação observar outras possibilidades de análise, né? E aí eu não vou entrar, nem sou louco para fazer isso, entrar na discussão sobre o que é ciência ou não, mas tem pesquisadores, acho que o Ciro Marcondes Filho, que é lá de São Paulo também, que ele, por exemplo, exclui a comunicação mediada por tecnologia, né, mediada de alguma forma, e para ele, comunicação, né, pelo menos a última vez que eu fui ler alguma coisa dessa discussão, a comunicação se dava na relação interpessoal, né, diretamente relacionada, então corria para um outro caminho, aí você tinha o pessoal da mitização, Braga, Fausto Neto, enfim, outras pessoas que tratavam quase que num ponto contrário a isso, que na verdade todas as formas de comunicação são mediadas por tecnologias digitais, enfim. E o Júlio traz uma possibilidade de análise que, apesar de se aproximar, acaba trazendo uma análise, né, de conversação, mas ao mesmo tempo sem deixar de analisar, né, de trazer como contexto toda a formulação que faz com que a fábrica funcione de determinada maneira, né? No artigo que o Guilherme citou, por exemplo, tem a questão direta na parte final, né, entre as conclusões de que a fábrica, sob um modelo de autogestão, acaba tendo uma diferente maneira de dialogar e de acesso a informações, né? Então, a gente tem uma série de contribuições também nesse sentido para essa discussão do que seria o objeto da comunicação e tudo mais, né? Ainda que sem entrar diretamente numa defesa de um modelo ou outro, até porque eu acredito que nós da economia política, da informação, da comunicação e da cultura, interdisciplinares por natureza, transdisciplinares por natureza, para nós não interessa esse tipo de discussão. Muito legal, Anderson. Acho que aproveitando essas questões de metodologia, de interdisciplinaridade, né? Lembrando que a gente começou uma nova série agora aqui no Jogando Dados, o Como Jogar Dados, para falar sobre o desenvolvimento de pesquisas. Vamos aproveitar e voltar para uma discussão de método. Júlio, você já falou aqui sobre a importância do conceito de homologia da produção de Rossilandi, este que já parte do conceito de homologia das estruturas de capital, que é do Mesaros. Você trata no artigo dessa categoria como facilitadora da opção de triangulação metodológica para a pesquisa, até mesmo como opção a quem estuda via EPC. Como você desenvolveu isso especificamente no seu objeto de estudo? Veja, a opção pela triangulação metodológica se dá em razão dos múltiplos fatores que estão envolvidos na pesquisa, nessa pesquisa que foi realizada, né?
Então a gente pensa a partir pelo menos pensando em operacionalizar o estudo de uma determinada totalidade, ou pelo menos da totalidade, pensando isso, um recorte nessa totalidade, mas que permita pensar, né, as questões gerais. Eu fiz a opção pela triangulação metodológica para conseguir ter uma entrada no estudo do trabalho. Porque tem coisas que a gente não consegue aprender sem fazer isso. Então, por exemplo, para situar bem rápido, isso está mais detalhado na tese, isso deve ter passado bem rápido nesse artigo. Não lembro qual a observação, por exemplo, da atividade de trabalho, mesmo que eu esteja ao lado de uma dupla de trabalhadores, eles podem conversar durante um bom tempo sem que eu consiga entender o que é que eles estão falando. Eles estabelecem uma forma de falar sobre o trabalho que é própria daquele trabalho e que a gente não tem condições de recuperar de pronto, a não ser que eu fosse um trabalhador do ramo metalúrgico, de preferência daquela unidade fabril, porque isso vai variar de uma fábrica para outra. Eu conseguiria entender rapidamente o que eles estavam falando imediatamente, até participar da conversa, etc. Como eu não sou especialista em produção metalúrgica, o pesquisador que for observar isso, se ele dispuser de uma equipe multidisciplinar que consiga compreender aspectos diversos, tanto melhor. Senão a gente constrói dispositivos de análise de método a partir daquilo que a gente tem disponível. Então, por exemplo, a observação desse espaço de trabalho era sempre acompanhada depois de entrevistas com os trabalhadores para a gente conseguir entender o processo de trabalho e permitir que ele se coloque em relação, permitir que o trabalhador faça uma reflexão sobre a sua atividade de trabalho para a gente conseguir mapear até onde ele está entendendo determinados aspectos daquela atividade. Até que ponto ele reflete sobre a sua própria atividade no trabalho. Então, como é que a gente foi armando, vamos dizer assim, ou pelo menos produzindo esse método para conseguir entender como as relações de comunicação se dão no interior da fábrica. Então, uma das questões foi o método observacional, e aí a gente foi pegar a gente foi construir isso a partir de contribuições de pesquisadores como Daniel Foitat e outros pesquisadores franceses que atuam especificamente na pesquisa de fábricas. É bem interessante porque, enfim, na França, diferente do Brasil, eles têm uma tradição de pesquisa e uma relação muito melhor com os setores produtivos que possibilita a entrada do pesquisador na fábrica para realizar essas pesquisas. No Brasil, não. No Brasil, a gente está num outro posicionado de tal forma no mercado global que aqui qualquer tentativa de se pesquisar uma empresa particular é vista com desconfiança. Na maioria das vezes a gente não consegue nem entrar para pesquisar. No máximo a gente consegue ir ali na salinha do RH ou da direção, entregar um questionário e o pessoal dizer, tá certo, a gente vai ver. Mas você tem uma tradição um pouco bem melhor de facilidade de disponibilização desses dados, então tem uma tradição maior de pesquisa nessa área. Então, uma dessas áreas de pesquisa é a pesquisa da linguagem. Então, para tentar entender a partir da linguagem, nos termos aí sim do Rosseland, como a gente consegue fazer análise do trabalho a partir da linguagem. Como a gente não é especialista, a gente necessita disso. A gente precisa desses elementos que vêm pelos discursos dos trabalhadores a respeito da sua atividade, das suas relações na atividade de trabalho, para conseguir alcançar o máximo de dados possíveis para poder construir essa análise. Então, as observações no ambiente de trabalho vieram depois de algumas conversas iniciais com os trabalhadores, com a direção da fábrica, com trabalhadores do chão de fábrica. Elas eram acompanhadas sempre por algum trabalhador da fábrica. Geralmente quem faz esse acompanhamento é o pessoal de segurança do trabalho e tal. Então, é muito interessante porque eles conseguem ter uma noção bem ampliada do funcionamento da fábrica. Isso ajuda muito a você conseguir fazer esse trabalho de recolhimento de dados em relação ao processo de trabalho como um todo naquelas unidades fabris. E junto a isso, as entrevistas para a gente conseguir, a partir dos trabalhadores, entender como é que aquelas atividades são construídas. Então, em termos homológicos, por que eu estou falando que se dá em termos homológicos? Porque a gente está tentando entender o trabalho, essa relação trabalho-linguagem, a partir dessa perspectiva de que a atividade linguística e a atividade de trabalho, elas têm uma mesma lógica desse ponto de vista da elaboração do trabalhador para intervir numa determinada realidade, seja a atividade de trabalho, seja a atividade linguística das relações. Então, a lógica de funcionamento é a mesma, em que pese a gente tenha finalidades diferentes. Isso aí é bem óbvio que as finalidades são outras, né? A gente não vai não vai conversar com uma determinada árvore para que ela se comporte sozinha. É uma brincadeira isso, tal, mas basicamente é isso. Tá? Mas a ideia, o raciocínio, a lógica da atividade, pelo menos a forma como ela se estrutura enquanto pensar as finalidades que eu preciso pensar para atingir um determinado objetivo, elas se dão a partir de uma lógica semelhante. Então, na produção linguística ou na produção de bens materiais. Então, para conseguir pensar isso em termos homológicos, precisa, além das observações, conseguir construir ou recolher essa quantidade de informações a partir dessas entrevistas que possibilitem a gente ter o máximo de dados possíveis e aí sim conseguir deduzir dali o que é a comunicação do trabalho,
que parte disso é fluxo de informação, que parte é atividade de trabalho. Tem uma parte que é bem interessante, tem uma discussão que é bastante interessante, não está exatamente nesse artigo, está mais desenvolvido depois, que é tentar entender como é que se faz a diferença entre o que pode ser, o que é fluxo de informação e o que é atividade de trabalho. Porque até para as pessoas que trabalham dentro da fábrica só com essa obrigação de catalogar e categorizar os fluxos de informação, às vezes isso é um pouco difícil de ser definido. Porque uma entrada de atividade para ser catalogada, a gente precisa conseguir saber se aquilo é fluxo de informação, se está havendo a passagem de uma etapa a outra, ou se aquilo simplesmente é uma atividade acessória e não necessariamente fluxo de informação. Então, esse depoimento, por exemplo, das pessoas que trabalham com isso é bastante interessante para mostrar como é difícil, mesmo para as pessoas que estão ali, conseguir operar essa cisão, vamos dizer assim, tá? entre o que é uma coisa e o que é outra. Então, para a gente que está pesquisando e indo lá atrás das fábricas, a gente tem que lançar mão de mais recursos do que simplesmente essa investigação qual foi o processo que passou daqui para ali, para conseguir fazer também essas diferenciações. Senão a gente entra um pouco na mesma dificuldade daqueles trabalhadores de conseguir fazer essa separação entre o que é uma coisa e o que é outra. Quanto mais aspectos da atividade a gente consegue catalogar, a atividade de linguagem do trabalho, a atividade física, o que ele faz, como é que ele se desloca no interior da fábrica. Uma das coisas que seriam muito interessantes, por exemplo, não deu para fazer, porque, obviamente, a dimensão do estudo do doutorado, em que pese a quantidade de anos ser longa, tá? Isso demanda recursos e equipes multidisciplinares e tal. Se você conseguisse pensar, vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, você já viu quando a gente tem nas transmissões esportivas, o pessoal botava, vamos colocar aqui um mapa de por onde é que o jogador tal andou no campo. Aí tem lá a parte mais escura, onde ele correu mais, e partes mais claras, onde ele foi só de vez em quando. Se a gente conseguisse fazer isso, por exemplo, no interior da fábrica, o negócio não deu para fazer, naturalmente, tá? O recurso que se demanda é muito... o recurso e outras questões que isso demanda impedem que isso seja feito na pesquisa de doutorado no Brasil, então. Tá? Imagina, se eu vou colocar o GPS num trabalhador para saber por onde ele anda na fábrica, não vou conseguir. Né? Vai ter gerência, nem a gerência da fábrica cooperativa vai permitir que eu faça um negócio desse, que a gente tem aqui uma resistência muito grande de que se faça pesquisa nas fábricas, como eu já te falei. Tá? Mas se a gente conseguisse mapear, por exemplo, por onde os trabalhadores se locomovem no interior da fábrica, a gente teria mais um dado interessante para essa triangulação metodológica de dados, para entender como é que essa comunicação ela flui, porque ela não é só a comunicação. Passei aqui, cheguei no computador, entrada de informação tal, ou então entro lá na intranet, no chat, comunico com um cara de outro setor e tal, não sei o quê. Então, a gente não pode dizer que tem uma rede de relações de comunicação, a gente tem redes de relações ali dentro que escapam se a gente não dispuser de todos esses métodos. Esse, para mim, seria para fechar a qualidade de dados, seria um método interessantíssimo, mas que a gente não conseguiria operacionalizar um recurso para fazer isso, enfim, nenhuma pesquisa. Não sei que houvesse um programa de pesquisa específico e tal, um recurso para isso, né, para conseguir esses dados a gente conseguiria, mas então a questão é muito por aí. A opção da triangulação metodológica se dá em razão da complexidade desse campo. Na verdade, não se trata de exame de campo, né? Mas como eu falo no trabalho, um texto que saiu num outro trabalho que foi apresentado no evento também, um fragmento da tese, mas a discussão que eu faço mais para o começo da tese que é para tentar entender, pode discutir se o trabalho pode ou não ser pensado a partir da comunicação. Para a economia política da comunicação está muito tranquilo, pode e tal. Mas como a gente não é a totalidade do campo da comunicação, a gente tem que se defender de eventuais qualificações nesse sentido. Então, defender o objeto. Então, a primeira discussão que eu faço é a seguinte: na verdade, é muito difícil você colocar o trabalho como objeto de pesquisa, porque o trabalho na condição de fundante do ciência social, como a gente ia discutindo lá no começo, na verdade, ele define quais são os campos de atividade humana. Então, é uma coisa que está colocada antes. Então, você pensar ontologicamente o trabalho, eu vou admitir que é ele que define quais são os campos. É a partir vamos dizer assim, de subdivisões no trabalho humano, no sentido ontológico, que a gente vai poder pensar que há um campo para estudar a medicina, um campo para estudar a botânica, um campo para estudar a agronomia, a comunicação, etc. Que é o trabalho no sentido desse conjunto de atividades que possibilita a humanização do homem, que define quais são os campos de conhecimento. Então, você dizer que um campo de conhecimento pode ou não, só um campo de conhecimento pode estudar o trabalho, é bastante complicado em termos de uma exatidão científica de pensar o ser social mesmo. A gente não pode dizer que campo X não pode estudar o trabalho, porque pode, porque o trabalho, a existência do campo X ela se dá em razão do trabalho que se desenvolve em determinado campo. Então, essa é uma questão inicial, assim, é objeto num certo sentido, mas ele é também essa parte do conhecimento que atravessa todos os campos. Essa é uma das questões fundamentais, e é por isso que a gente recorre a essa triangulação metodológica, pensar em o máximo possível da totalidade do trabalho para conseguir entender como é que ele se dá na prática e qual a contribuição que a gente pode dar do ponto de vista da comunicação em relação a isso. Manuel,
Como essas escolhas analíticas podem ser utilizadas para as diferentes categorias de trabalho que tratamos aqui nessa série sobre trabalho no Jogando Dados? Então, Gabriela, o Júlio colocou aí os procedimentos, na verdade, primeiro os problemas, digamos assim, né, problemas que levaram a adotar certos procedimentos de análise, como essa dimensão da triangulação, tal, e que é sempre uma questão importante, né? Por dois motivos, a partir da pergunta que você colocou, da forma como eu vejo. Primeiro, são dois motivos, eu vou chamar assim, dialéticos. Primeiro, o seguinte, que tem uma dimensão que é característica aí da pesquisa e dos caminhos que a economia política da comunicação adota, que tem a ver com aquilo que está no argumento mais elementar do Marx sobre método de análise e método de exposição, que é o trabalho do concreto, né? Então, essa passagem do abstrato ao concreto como uma das questões relevantes a serem pensadas. Foi o que levou, por exemplo, então, o César a adotar os caminhos estratégicos ali de método, então, chamados da derivação das formas, né, num primeiro momento, e num segundo momento a abordagem própria da escola da regulação. E todos os debates, na verdade, em que das formas como isso se colocam, né? Então essa é uma primeira dimensão. E tem outra dimensão que o Júlio colocou também, que é das relações, vamos dizer assim, entre essas camadas ou momentos, né, da forma social do capital e as formas que o capitalismo assume. Isso, então, precisa ser visto sobre vários aspectos. Então, isso é uma das coisas que o Júlio adota, justamente essa dimensão da triangulação, como ele expôs aqui para a gente muito bem. Então, vendo primeiro como ele está falando, está lá especificamente no momento do concreto, o chão da fábrica, etc. e tal, e as articulações entre as diversas esferas, né? Então, entre a relação entre trabalho e comunicação. É aqui que muitos daqueles imbróglios que estavam lá no começo sendo debatidos, como das polêmicas, vamos dizer assim, como é que eles aparecem agora do ponto de vista das abordagens de método. Então, que tipo de coisa que é preciso estabelecer para conseguir fazer a análise, né? Então, como o Júlio colocou muito bem, por exemplo, saber distinguir, então, exatamente nesse momento, conseguir identificar o que é visto ali como comunicação, o que é visto como trabalho. É aí que essas questões se tornam aquelas questões originais, então, portanto, aquelas questões elementares ou fundantes vão se tornando concretas e elas vão gerando todas as discussões que a gente tem a fazer, né, Gabriela? Então, as nossas pesquisas, etc. e tal, elas vão sempre recorrendo às estruturas de método aí, às estratégias metodológicas para fazer o tipo de pesquisa. Acho que, então, o Júlio adota ali argumentos muito bons para justamente se desvencilhar de problemas que poderiam ser gerados, por assim dizer, a partir de confusões conceituais, né? Então, acho que ele aponta e estabelece bem esses campos. Por exemplo, que uma das questões que a gente precisa reconhecer como contradições, que aí vão chegar no âmbito do concreto e nos colocar em problemas, se comunicação e trabalho são categorias ontológicas, então, portanto, fundantes do ser social, é um esforço, se você perceber bem, é um esforço de fugir das concepções, vamos dizer assim, deterministas, né? E que foram muito relevantes no estudo, no pensamento marxista, quando lida com comunicação e cultura. Nesta hora, esse esforço de fugir dessas percepções deterministas começam a colocar novas contradições a serem pensadas. Veja que a economia política da comunicação tenta também se apresentar justamente como uma crítica destes determinismos do chamado, em mal, boa hora já não é o caso, mas do chamado marxismo dito vulgar, né? Então, que eram as relações de determinação entre base econômica e superestrutura política e jurídica
e as formas ideológicas correspondentes. Eu ainda vejo, exatamente mesmo eu acho com todo o esforço muito bem apresentado por Júlio com as suas estratégias de método, ainda vejo que na discussão da relação da ontologia e principalmente do âmbito da comunicação, tentando fugir de uma concepção determinista, isso vai acabar gerando novos ou outros problemas. Justamente porque isso não é nem só para o âmbito do capitalismo, não é? Mas como o Júlio colocou muito bem, como é que a gente estabelece essas correlações? Elas são equivalentes? Trabalho e comunicação não são exatamente a mesma coisa, então por isso que a gente visa estabelecer as homologias, os autores que trabalham com os âmbitos dos debates sobre a mediação, né, Gabriela? Então isso é a forma de discussão como tem aparecido aqui nas nossas discussões. Então são estratégias metodológicas que interessam para a gente justamente se desvencilhar de armadilhas que têm se colocado quando a gente incorpora num sentido histórico a dimensão das ontologias. Primeira questão, né, então essa mais especificamente da ontologia do trabalho. E o segundo momento, quando comunicação e trabalho, ao serem compreendidos numa dimensão, numa chave ontológica, corremos o risco também, que é justamente o que o Júlio tentou se desvencilhar, né, do ponto de vista do método, corremos o risco também de acabar lidando com essas coisas como se elas fossem equiparáveis. E aí a gente vai para uma outra questão que é muito importante, que é justamente nas condições contemporâneas, efetivamente, de Indústria Cultural, Informação e Capitalismo do César Bolanho, isso aparece, ele faz a discussão a partir do âmbito da forma, mas logo ele vai discutir as funções, né, para não incorrer em confusões nesses processos, mas para a gente entender justamente como funções específicas da comunicação parecem para nós estar substituindo elementos que são específicos da dinâmica do capital, do trabalho e assim por diante. Aí a gente precisa reconhecer por que historicamente isto vem ocorrendo. Aí o Júlio fez aqui uma resposta bem interessante tal, e cuidadosa, né, com diversos aspectos das passagens aí do século XX, das relações de trabalho e das mudanças ou a chamada reestruturação produtiva, a passagem do Fordismo para o Toyotismo e assim sucessivamente. Carlos já falou sobre isso também no episódio que ele teve com a gente, na discussão sobre jornalismo, né? Então, estas dimensões históricas, elas podem nos colocar elementos para a gente entender por que parece, então essa dimensão da aparência é importante, né? Que a comunicação ou outras formas, elas são capazes efetivamente de substituir elementos decisivos do capital. Eu digo que aparece porque efetivamente elas não substituem, né? Então, num processo de relação de trabalho, a dinâmica de comunicação ou informação, elas aparecem como um elemento funcional e pode ter o seu, então, já que eles são elementos funcionais, eles têm a sua funcionalidade específica, né? Mas elas não vão substituir o dado elementar, e é o que está lá, como o Marx descreve já, então, no aspecto elementar do terreno oculto ou obscuro da produção, que é uma relação, como ele diz, que sai do espaço da igualdade e liberdade, né? Então, encontro entre seres formalmente livres e iguais, e aí a gente encontra o momento benta. Então, portanto, é controle e esfola, né? Então, esse é o fundamento, continua sendo um controle específico desses seres, o capitalista, né, com a sua máscara de caráter, e aquele outro sujeito que só tem a sua força de trabalho para vender. Então, se há homologias, e a gente precisa fugir do determinismo, o argumento dialético que pode é correto para fazer uma análise crítica. E aí, sempre as estratégias metodológicas, elas são relevantes para a gente fugir dos perigos, das confusões
entre essas esferas. Ou seja, há uma relação entre comunicação e trabalho, mas essa relação não se dá entre coisas que são idênticas. E mais do que isso, no âmbito do que vivemos no capitalismo, é justamente porque o capital coloca o trabalho como centro dessa sociedade, o que a gente precisa fazer é entender a comunicação em termos derivados do ponto de vista lógico, né? Fazer a derivação lógica das suas formas elementares. Anderson, aí em Alagoas há um caso de jornal impresso que funciona sob formato de cooperativa, né? Um exemplo que também daria para analisar sobre essa perspectiva que a gente tratou hoje aqui no episódio? Então, é quando acaba sendo, né, um caso comum, né, como a gente pensa. A gente está discutindo, na verdade, hoje, no episódio inteiro, né, nesses episódios, a questão do trabalho, para além do jornalismo, ainda que a gente já tenha tratado disso, né, para além da função profissional, né, de comunicar, mas é algo comum, o Júlio mesmo já falou, né, que no âmbito do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, há investigações centradas, né, na questão das mudanças da prática, né, da exploração, da subsunção do trabalho do ou da jornalista, relações públicas, publicidade. E aí é um exemplo que sempre me vem à cabeça quando a gente fala de cooperativas aqui em Alagoas. E assim, na verdade, hoje a gente fala em dois processos, né? Tem esse processo da Jorgráfica, a Cooperativa de Jornalistas e Gráficos de Alagoas, que tomou, né, se apropriou, né, da tribuna, então Tribuna de Alagoas, que surge lá nos anos 90 como uma tentativa de disputa da família Farias, né, do PC Farias, contra contra a organização Arnaldo de Mello, né, do Fernando Collor, e que vai, ao longo do tempo, trocando de mãos, sofre com um processo complicado do Estado, muito complicado, em 96, 97, mas segue até que, em 2007, 13º salário atrasado, salários atrasados, os trabalhadores e as trabalhadoras da tribuna resolvem ocupar o prédio do jornal e, com o tempo, eles decidem, né, com o apoio do Sindicato de Jornalistas, em tomar tanto a parte gráfica quanto as partes de redação, enfim, o prédio do mesmo jeito. Então, ali, isso é interessante porque isso também tem mais estudos, que é tradicional no jornalismo fazer estudos de rotinas de produção, mudança com tecnologias digitais, mas também é interessante pegar esses casos que mostram que processos como o que o Júlio estudou, né, de autogestão e formação de cooperativa ou não, depois disso, também ocorreram, né, e ocorrem do ponto de vista jornalístico. E o que eu falei, né, o segundo momento histórico no ano passado, né, na verdade, acho que em junho do ano passado, Alagoas viveu a principal greve de jornalistas, acredito eu, de todos os tempos, né, com diferentes trabalhadores e trabalhadoras de todas as empresas jornalísticas, ou quase todos, na verdade, né, em greve por conta de uma proposta de redução do piso salarial em 40%, e que gerou, além de demissões para algumas pessoas, mesmo com a justiça depois voltando atrás em alguns casos, mas gerou outros veículos depois disso, né? Então, tem a Acta, que eu acho que é um dos principais, e tem também, né, Mídia Caeté, entre outros sites noticiosos que surgiram também depois desse momento de levante do jornalista enquanto trabalhador ainda mais precarizado, né, que dialoga, inclusive, diretamente com o primeiro dos episódios que a gente gravou com o Carlos, né, com o Carlos Figueiredo, que era sobre a precarização do trabalho jornalístico, e o que eu queria trazer nesse final também, para a gente dialogar, inclusive, sobre, daria para dialogar, né, na verdade, como sugestão, também nessa perspectiva das relações de comunicação que podem se dar de maneira diferente nesses novos modelos de empresas jornalísticas que se baseiam, né, numa sociedade ou numa suposta sociedade entre trabalhadoras e trabalhadores. Eu acompanhei um pouquinho, cheguei a fazer entrevista na época da graduação com o pessoal da Tribuna, tem alguns problemas que seguem, enfim, em relação especialmente à questão de conteúdo, dependência econômica de publicidade de alguns órgãos ou de governos municipais ou estaduais, entre outras coisas, mas que são experiências interessantes para a gente analisar e verificar também, né, se
a hierarquia que acaba se construindo também, né, dentro da redação, ainda que seja para produzir um bem simbólico. Como o Carlos também falou, tem algum parâmetro de liberdade, se isso pode melhorar, né, nesses novos modelos, né, se essas relações que o Júlio aponta, por exemplo, na fábrica autogerida, se essas relações de acesso à informação se dão com menos barreiras, se isso dentro da própria profissão, né, do trabalho jornalístico, se isso pode também acontecer, né, e diminuir as barreiras de produção e que a hierarquia acaba naturalmente não, né, acaba colocando na divisão e especialização de tarefas. Deixa eu falar rapidinho sobre isso. Claro, Júlio, vai lá. Eu já ia aproveitar só antes de você falar, agradecer a sua participação. Se quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, para comentar bem rápido e fazer a fala final, o Manuel fez uma síntese boa. É isso mesmo, tem problemas mesmo. Acho que tem que se preocupar com esses problemas, porque há sim uma tendência de apropriação dessa noção, eliminando dela aquilo que é indesejado, que é normalmente o trabalho, né? Então você faz toda a discussão sobre a questão do trabalho, para depois o pessoal falar, olha, mas então tem um pesquisador marxista aqui que está dizendo que a gente pode estudar só a questão da comunicação. Tá. Isso tem... a leitura da obra, né, a partir de outras perspectivas, pode levar a crer que a gente pode eliminar os fatores e não diferenciar uma coisa da outra. Não colocou precisamente. A questão é essa mesmo, tá? Não, a gente tem que ser vigilante. Nós, em particular, no nosso campo, no nosso subcampo, ou subárea, enfim, essas coisas mudam um pouco. Mas na economia política da comunicação tem que ser cuidadoso sobre isso, porque tem alguns colegas, inclusive, que não o são e às vezes propõem coisas como essa, tá? Ponto bacana, acho que pontuou bem, é uma coisa para a gente observar. O Anderson comentou também sobre a questão de experiências de coletivos e autogestão na comunicação também. Isso acontecer, já tem uma pesquisa que já está finalizada também pelo grupo lá da USP sobre isso, mas tem elementos para se pensar isso também. Na realidade particular de Alagoas, onde a gente está, tem experiências para serem estudadas também. E é bem interessante porque a gente consegue observar algumas coisas. Só acrescentaria aí nessa questão do pós-greve, que no caso específico de Alagoas, ela aparece como um catalisador de experiências que vão surgir em maior número após a greve em razão de demissões, etc. Mas não só em razão disso, tem experiências que antecedem, né, a greve do ano passado, mas a gente tem experiências sim de coletivos de trabalhadores. É uma coisa que a gente ainda precisa olhar para dar respostas mais concretas e não só deduzir de uma pesquisa nacional o que é que acontece por aqui. Eu agradeço por ter participado dessa discussão. A discussão que é bastante instigante, sempre leva, né, a gente a passar várias horas em torno dessas questões, porque elas podem ser determinantes para o estabelecimento de um programa de pesquisa, ou pelo menos de pontos em comum dentro da pesquisa da economia política. E acho que a gente tem sim, bastante coisa para tirar daqui e levar adiante. Acho que, se a gente puder discutir outros aspectos também, eu estou disponível para a gente continuar. Tá certo, Júlio, obrigado. Os artigos e a sua tese que a gente comentou aqui no podcast, a gente vai deixar depois na descrição para os ouvintes também poderem ler e ver como essa discussão é longa também. Tá, deixa eu aproveitar então uma coisinha só. A tese vai ser publicada, estou terminando a adaptação dela para livro, e aí deve estar saindo daqui no começo do ano que vem, vai ser tipo uma estação, daqui a 9 meses. Mas vai sair, então, para facilitar o acesso, vai sair em livro físico, e-book, mas a partir do ano que vem vai estar disponível para consulta como livro. Eu fiz algumas adequações, correções de uma coisa ou outra que sempre aparecem para tornar a redação mais clara, e etc. Tirei algumas partes que são especificamente só de coleta de dados, que são desinteressantes para o leitor em geral, mas que continuam presentes na tese, para quem quiser consultar o texto na íntegra depois, está disponível para você, para ser mais distribuído do que só a tese, né? Participar dessa tentativa de popularizar a ciência, popularizar no sentido de chegar a mais pessoas, como você falou, né? Obrigado também, Gabriela, pela participação aqui em mais um episódio do Jogando Dados. Obrigada, Guilherme. Obrigada também, Júlio, Manuel, Anderson. É uma discussão que vai longe mesmo, né? Obrigada, gente. Obrigado, Anderson. Mais uma semana por aí. Na semana que vem nos falaremos com saúde, hein? Sim, né? Continuem se cuidando. Agradeço ao Júlio pela conversa, estar brincando aqui. Foi para uma discussão que a gente ia ter que tratar uma hora ou outra mesmo, e é importante também que a gente faça essas delimitações, como a gente fez, por exemplo, em alguns episódios, sobre a outra grande discussão interna, que é sobre o trabalho digital, que de certa forma toca também essas relações
toca também quem estuda essa relação comunicação e trabalho na contemporaneidade, né? Então foi muito bom papo, né? Lembrando que o Júlio constrói o CEPCON, né? O grupo que organiza também, né? Responsável por este podcast, por Jogando Dados. Deve aparecer, inclusive, sobre outros posicionamentos, inclusive mesmo na bancada, em outros episódios mais à frente. Então, agradeço bastante essa conversa, esse diálogo hoje. E também, né, desejo que vocês se cuidem muito bom, como sempre, tá toda semana gravando com vocês, Guilherme, Manuel e Gabriela, né? Até a próxima. Valeu, Anderson. Manuel, obrigadão aí pela presença, mais uma semana de Jogando Dados gravado. Valeu, Guilherme. Mais uma semana, belo trabalho. Vocês têm aí desenvolvido toda a produção, barato, cara. Agradeço. Queria agradecer em especial ao Júlio. O Júlio fez o trabalho do Júlio é um esforço de estabelecer laços e diálogos e, enfim, também levar a economia política da comunicação a campos de estudo. Esse é um dos elementos aí importantes, que é o próprio debate do chão de fábrica, tal. Eu acho que fez esse caminho e esse esforço de uma maneira que é muito relevante para a construção da economia política. Agradecer mais uma vez ao Anderson por esse diálogo, sempre tem sido muito profícuo para mim, e as ideias vêm surgindo e a gente vem construindo, acho, um negócio bem bacana. E a Gabriela, mais uma vez aí pela oportunidade, e a discussão que ela vem também desenvolvendo sobre o trabalho vai se enriquecer bastante com a nossa participação no podcast. Valeu, Guilherme. Valeu, Manuel. Valeu, Anderson. Valeu, Gabriela. E, claro, especialmente Júlio. Obrigado pela presença. Encerramos aqui mais um episódio do Jogando Dados. Nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadоспod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuso. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.